Olá, bom dia, pais e filhos, parte 3. Vamos dar seguimento a essa série maravilhosa de compreender nossa mente em relação aos nossos filhos e também em relação aos nossos pais, porque somos pais e somos filhos, não é? Bem-vindos as pessoas que estão chegando. Vou chamar o Robson aqui para a gente dividir a telinha. Oi, Fátima. Oi, Ronaldo. Maria Celeste está sempre aí. Pronto, já chamei o Robson. Bom dia, meu amigo Robson. Bom dia, Bruninho. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe que horas as pessoas estão assistindo a gravação, não é? E também tem pessoas de outros lados do planeta, quem sabe não é de noite lá já, não é? Isso. Ih, rapaz, agora que eu tenho que meu cabelo tá bem lambido, né? Mas não tem problema não, né? Dá bagunçadinha assim, senão não é Bruno. Não é a sua marca, né? Mas tá legal. Então, pessoal, bom dia novamente. Doutora Hoje, Ivana, bom dia. opa, minha mãe também tá coladíssima aí, viu? Hoje vamos dar seguimento a esse tema que tá aqui do meu lado no café. Vamos dar seguimento a esse tema que está dando o que falar, está gerando muitas sensações nas pessoas. As pessoas estão comentando, vocês estão comentando, estão participando, estão interagindo, o que fez a gente perceber a necessidade de continuar. Por isso que já estamos na parte 3 do Pais e Filhos, que acreditamos que é um tema importante, principalmente nos dias de hoje, não só nos dias de hoje, mas também nos dias em que estamos mais próximos, muitas vezes, dos nossos pais. Tem gente que voltou para casa dos pais para poder passar esse período. Tem gente que está mais próximo dos filhos, não está saindo para trabalhar e às vezes não sabe lidar. E então vamos tocar no tema mais pontual hoje, meu amigo Robson, que vamos falar. Pois é, né, Bruninho? Pais e filhos é um tema muito interessante na medida em que, se essa relação se estabelece, lógico, não precisa de conhecimento científico, né? Para ser pai, para ser mãe, não precisa de manual de instrução, não precisa de livro de autoajuda, mas com a consciência de que o aprendizado é mútuo e é um processo de aprendizado. A paternidade, a maternidade são resultantes de uma interação com os filhos, e na medida em que essa interação tem qualidade, não necessariamente tempo. A gente vê muitos pais preocupados com o fato de trabalharem fora, o fato de não poderem dar atenção. Não é o tempo, não é a quantidade de tempo que se destina a essa relação com os filhos que vai assegurar um desenvolvimento humano, né? Saudável, mas e sim a qualidade desses momentos, né? A presença, a compreensão, o acolhimento, o comportamento, o exemplo, fundamentalmente, e levar para a criança, nas suas diversas fases, as dimensões, né? Humanas, inclusive a dimensão espiritual também, né, Bruninho? Perfeito. Tava até lembrando, né, daquela história que eu te contei, Robson, que eu fui caminhar, na verdade eu fui, quem não sabe, eu estou morando no Vale do Capão, e aí eu fui na casa antiga, porque eu me mudei e fui pegar a bicicleta que estava na casa antiga. Aí eu tava descendo a ladeira, e meu colega tava do outro lado, né, nós dois de máscara, descendo a ladeira. De repente uma criança olhou pra gente, e ela tava do lado de dentro da cerca da casa dela. E ela falou assim, ela devia ter uns 5 anos, mais ou menos. Ela perguntou assim, vocês vão passear, é? Eu falei, vamos ali. Aí ela, eu não posso sair de casa. Aí eu, meu filho também não pode sair de casa, não. Você tem filho, é? E eu já estava andando, já estava bem longe, e ela continuava conversando, bem falando alto. Assim. Tenho 1 ano e 7 meses. Um dia você vai conhecer ele. Aí ela, eu também tenho filho. Nasceu aqui na minha barriga. E aí ela começou a conversar sozinha, eu já estava bem longe, e ela começou a viajar naquela imaginação dela. Né? E aí a gente se pergunta por que isso acontece?
né? Por que que uma criança, diante de uma situação de confinamento, não pode sair, deseja sair, deixa claro o seu desejo de sair? Por que que ela começa a criar imagens? O que que essas imagens podem trazer, né, de benefício, no caso, para ela? Será que ela está ficando doida? Hein, Robson? Isso é loucura na nossa cabeça? Ou é normal acontecer isso? Outro dia eu vi uns amiguinhos junto dela lá, os priminhos dela, brincando com ela. Então, ela não está, digamos assim, tão solitária assim, para vocês que estão aí sentidos com essa história. Mas eu quero tocar nesse ponto, né? A que ponto uma criança começa a imaginar, né? E quanto que isso é bom, quanto que isso é ruim para ela, meu amigo Robson. A criança, ela é pura imaginação, né? Ela é praticamente só imaginação. Ela vai construindo o mundo dela a partir da fantasia. A leitura que a criança faz do mundo não é a mesma nossa, né? E o equilíbrio da saúde mental de uma família passa por aí. É bom que os pais muitas vezes desçam, né, ao mundo da fantasia dos filhos para preservar a saúde mental. A fantasia é um recurso da natureza, eu costumo dizer, foi concedido pelo Criador, é de série, e é um mecanismo de equilíbrio psíquico, de equilíbrio emocional, né? Nós, frequentemente, precisamos recorrer ao escape, à saída da realidade para o mundo de fantasia, mais uma vez obedecendo também a um princípio do cérebro, que também é de série, que não diferencia realidade de imaginação. Então, se a realidade está muito cruel, a gente pode sair compensatoriamente para uma fantasia. Alienação, não. Dissociação de personalidade, não. Mas é lógico, nós precisamos aliviar. E aprendemos isso com a criança, com a pureza da criança, né? Porque ela está ingressando na cultura, ela está ingressando no campo de experiências, e essas análises elas são feitas com o próprio contato com as situações, mas também com a observação tácita do comportamento das respostas que os pais apresentam para essas situações em que estão vivendo. E é exatamente nesses momentos e nesses pontos que os pais podem absorver a fantasia da criança ou podem levar para elas as suas ansiedades, né? E nos grandes momentos o que acontece é isso, né? É uma influência na criança da ansiedade transferida pelos pais. E elas percebem isso com tranquilidade em qualquer fase da vida, inclusive na fase intrauterina, né? Adriano Gralha, um grande abraço, saudade de você, é um papai amoroso, fantástico. Temos aí uma boa história que me deixa saudade, Cassandra, a Débora Habib, que está sempre presente, a gente vê também que o Dimas está aqui, e a Luciana, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande a pensar de torcer para o Bahia, né? Mas, assim, é um carinho imenso, uma pessoa humana que não, um coração que não cabe no peito. É isso, Bruninho? Tem o pessoal aqui já, muita gente conhecida já aqui, algumas que eu não conheço ainda, que são seguidores. Altair tá junto aí sempre. O Emerson chegou dando um tchauzinho aí. Maravilha. Gosto de ver essa galera aí. Quem de vocês aí, escreve aí, quem de vocês aí é pai? Quantos filhos você tem? Alguns já escreveram da outra vez, mas dessa vez, quem. Minha mãe, você não vale escrever, não, tá? Eu sei que você tem 3 filhos. E aí, assim, cada criança, né, ela tem um certo ritmo. Cada criança, ela vem, né, experimentando imaginações, como a gente acabou introduzindo essa questão da imaginação. Aí o pai vem e diz o que é certo, o que é errado para a criança. Ou não diz diretamente, ou demonstra através de exemplos. E a criança vê, se imagina fazendo igual. Como essa criança lá que se imaginou que estava tendo filho. Ela falou, meu filho nasceu da minha barriga. Ela ainda disse assim, então ela imaginou, porque ela deve ter visto, obviamente. Ou seja na televisão, que ela pode ter visto isso, ou seja na vida corriqueira ao redor dela.
Então, quando você tem um exemplo dentro de casa, a criança começa a se imaginar naquele exemplo, porque já está até comprovado que temos neurônios que imitam a imagem externa, são neurônios espelho. Eles veem alguém fazendo algo e começam a processar internamente como seria você fazendo aquele algo. Então, os neurônios espelho têm essa facilidade de captar o externo e transformar para sensações e aprendizados internos apenas a partir da observação. Porém, a nossa observação muitas vezes está distorcida. E isso pode causar também uma diferente, digamos assim, um diferente comportamento, mesmo vendo aquele comportamento X, nós vamos imitar não o X, mas ao que interpretamos daquele X. Tá? Quando sentimos aquele comportamento externo dentro da gente, o que acontece? Nós passamos por um filtro. Isso é bom ou é ruim? Não gostei de sentir isso. Vou colocar na minha sombra. Opa, gostei de sentir isso. Vou seguir isso comigo. Porque todos os comportamentos eu posso sentir. Eu posso ser qualquer coisa. Tudo que o outro faz, eu posso fazer. Independentemente da escolha de time de futebol, como você disse aí, eu posso torcer para o Bahia, eu posso torcer para o Vitória, eu tenho essa liberdade. Independentemente da escolha sexual, se eu quiser fazer coisas que outra pessoa não acredita que eu faria, por exemplo, eu sou marido, eu tenho um filho, se eu quiser de repente mudar o lado, digamos assim, virar a folha e virar homossexual, não tem problema nenhum com isso, eu tenho essa liberdade de fazer isso. Uma criança, quando vê também uma pessoa homossexual na rua, ela começa a imaginar também da possibilidade dela ser. Claro que existem outras coisas que a gente vai falar aqui em Robson em relação a isso e como que o pai pode lidar diante de uma situação de um filho que começa a aprender certos comportamentos na rua ou começa a aprender a partir dele mesmo. Começa a ver que o pai, por exemplo, se o pai é muito discriminatório, vai começar a discriminar certos comportamentos na rua, seja comportamentos preconceituosos, raciais, ou preconceituosos em relação a outro tipo de comportamento, ou comportamentos julgadores, ou comportamento de xingamento. Tudo isso a criança vai olhar. E a partir disso, a depender do apego, a depender da forma que a criança processa isso, a depender de outros aprendizados anteriores, a depender de como ele olha para a mãe, a depender de como ele olha para o pai, tudo isso é uma máquina bem completa e complexa que temos na nossa cabeça. Além disso, como o Robson falou, não temos apenas a máquina. Temos algo a mais. Temos algo mais sutil. Temos uma consciência por cima disso tudo que também vem meio que guiando e meio que procurando o caminho dentro dessa nossa máquina para se expressar de certa maneira. Então, se uma criança quer se expressar de certa maneira, como que o pai deve olhar isso? Se a criança quer pegar uma pedra e jogar numa planta e danificar aquela planta, como que o pai deve reagir a isso? O que é certo e o que é errado? É claro que vivemos em sociedade. É importante que nós tenhamos uma maneira de dizer para a criança, se você fizer isso na sociedade, a sociedade vai te punir. Roubar não pode, porque roubar você vai ser preso. Matar não pode, porque isso é crime. Aos poucos a criança vai virando pré-adolescente e vai entendendo mais fácil isso. Mas é importante que os pais venham com esse papel de sabedoria, digamos assim, de conhecimento prévio, para passar essas informações para a criança, de uma maneira que ela possa entender como é o mundo. Porém, os dos pais, eles precisam ser tratados com eles mesmos, para eles saber se realmente vale a pena passar aquele preconceito para a criança. Você quer que a criança haja da maneira que você age? Será que é certo ou errado? E se a criança começar a atender por um caminho que você não acredita? Então, estou levantando questões aqui, Rob, estou levantando uma poeira enorme. Você está vendo, né? Estou levantando essa poeira, tirando debaixo do tapete, trazendo tudo quanto é questão aqui, para a gente pegar depois uma linha e começar a ir seguindo, para as pessoas também começarem a dar o comentário delas. Quais são os contextos que a gente vive, quais são as dificuldades que a gente encontra, quais são as dores que a gente tem na criação de filhos. E quais foram as dores também que nós passamos enquanto filhos, enquanto passamos diante de nossos pais. Queríamos fazer algo, os pais não acreditavam nisso, ficamos anos e anos naquela mesmice porque achamos que era o certo seguir pai e mãe, digamos assim. Em certo momento, nós começamos a
desviar do comportamento exigido pela sociedade, pelo núcleo familiar em que vivíamos. E a partir desse momento em que desviamos desse caminho, entre aspas, correto, podemos expressar a nossa individualidade, né? Podemos expressar a nossa alma, expressar quem veio aqui para dizer quem sou, né? Para brilhar nesse mundo, mais um brilho nesse mundo de bilhões de pessoas aqui no planeta Terra. Robson, falei demais, cara. Me ajuda aí. Vamos pegar, Não, vamos mas costurar agora. Levantei poeira. Me ajuda aí agora. trouxe uma riqueza de conteúdo muito grande e uma oportunidade da gente fazer algumas reflexões, né? A primeira delas é que o relacionamento é muito natural e precisa ser muito natural, muito natural. O processo de desenvolvimento dessa paternidade, maternidade, digamos assim, maternagem, como a gente fala, né? Maternidade é um ato de fazer nascer, de trazer a luz para a criança, né? Então, depois dessa maternidade, vem o que nós chamamos de maternagem. Então, esse processo de educação, de ajuda na construção dessa criança, precisa acompanhar as respectivas fases de desenvolvimento. Cada uma delas tem um conjunto de particularidades, de requisitos. Essas fases do desenvolvimento infantil, elas estabelecem o que a criança absorve, o que ela não absorve, de que forma ela absorve, de que forma ela não absorve. Cada uma das fases tem uma configuração para dizer o que a criança precisa fazer agora, o que é que ela precisa agora, quais são as necessidades dela que precisam ser atendidas. Não falo das básicas, mas eu falo das necessidades para o desenvolvimento. Desenvolvimento motor, desenvolvimento da inteligência, desenvolvimento intelectual, né? Então, assim, é preciso olhar para ela. E mais do que dizer o que a criança tem que fazer, é observar o que sai da criança, a expressão dela. Quais são as vertentes mais frequentes que ela procura, que ela abraça, que ela deseja, né? Por que o mais frequente? Porque a linguagem é essa, ela nem sabe que está aqui, nem para que veio, nem o que é que, né, de onde veio, nem para onde vai, nem qual é o projeto de vida, nada. Ela está entrando em contato. Então, mas tem uma essência que a psicologia analítica traz como self, né? É a essência divina que está em nós. E dela viemos e para ela voltaremos, né? E essa essência divina, ela é a estrutura, balizadora da evolução, digamos assim, moral do processo de individuação, que caminha junto com as fases do desenvolvimento humano. Então, cabe aos pais observar. Muitas vezes há um caminhar mais frequente em direção ao instrumento musical, né? Imperceptivelmente, do nada, os pais procuram a criança, ela está lá junto de um instrumento. Aquilo precisa ser Aquilo é uma linguagem, precisa dizer alguma coisa aos pais. Alguns dizem, saia daí, se afaste, né? Ou trazem para um outro brinquedo que eles entendem que ela deve escolher, entre aspas. E afastam ela da essência dela, muitas vezes. Então, é preciso que o relacionamento, mais do que buscar o como eu devo lidar, olhar e observar para saber perceber. O que é perceber? A criança ela não tem uma linguagem intelectualizada, mas ela tem uma linguagem, porque tudo é linguagem, né? O silêncio é uma linguagem, o choro é uma linguagem, o sorriso é uma linguagem, a tristeza é uma linguagem. Então, são componentes, melhor dizendo, de uma linguagem. Então, essa linguagem não é intelectível. E quando a gente fala em perceber, o que é perceber? É captar todos esses componentes da linguagem que a criança está fazendo uso, correspondente à fase que ela está vivendo, e captar com todos os sentidos, né? Porque ler
é o visual, ouvir é o auditivo. Mas aquelas entrelinhas da linguagem da criança, quando ela se expressa através dos componentes que ela dispõe, mesmo sem saber, precisa ser captado pelos pais com todos os sensórios, né? Inclusive com o coração, né? Inclusive com a sinestesia. E processar isso. O que vem de visual é o movimento que ela faz. O que vem do auditivo é o tom da voz, né? É o tom da fala. Se tem alegria nessa fala, se não tem alegria nessa fala. Então, é preciso que os pais se permitam desenvolver a capacidade de percepção, que é muito mais do que o uso individualizado de cada um dos nossos sentidos, para que vá ajudando a criança a enveredar pelo caminho que ela escolhe. Mas a rocha, uma criança, na mais tenra infância, tem lá a capacidade de escolher, de saber. Não se sabe se aquilo é uma escolha, mas se sabe que aquilo é uma vertente, que é um movimento que ela está fazendo, por alguma razão, que também não precisamos saber, né? Mas ela está fazendo um movimento, esse movimento precisa dizer alguma coisa para a gente, né? O exemplo dessa criança que Bruno traz também é muito rico, porquanto, olha só o que é que tem aí. Tem uma criança no portão e que vê duas pessoas caminhando fora do portão. Esse é o contexto dela, né? Então, dentro do portão, ela sabe que o portão a limita. Ela não tem o que está para além daquele portão. O portão limita os seus passos. Ela sabe que não pode caminhar, que não pode passear, que ela está presa. E ela vê duas pessoas fora caminhando e pergunta: vocês vão passear? Observe que ela está. Vamos lá, vamos perceber, melhor dizendo, que ela está constatando aquilo que falta nela. Quando ela diz vocês vão passear, ela está sinalizando que ela sente falta. Ela sente falta de passear. Então, ela está vendo no outro, olha só, criança, né? Está vendo no outro aquilo que é falta nela. Ela está sentindo uma falta de ir para além do portão, de fazer outras experiências, mas ela não tem intelecto para isso. Então, veja que uma perguntinha, vocês vão passear, diz muito, né? Mas pode ter um pai do lado que diga, mas você não pode. Olha a castração. E nós tendemos a uma educação castradora, né? Mais do que orientadora, mais do que explicativa dessas situações. Então, é essa capacidade de perceber que não precisa estudar, não, viu? É natural. Se nos dispusermos a olhar flexivelmente para essa criança, sair do quadrado e não ir buscar um como, ou não ir buscar o que meu pai faria diante dessa situação, se a gente abandonar, romper com todos esses padrões e a gente simplesmente olhar para a criança, a gente vai entender o que ela está dizendo através de todas as suas linguagens. Eu quero pegar esse gancho aí para falar um pouco de como que podemos aumentar essa capacidade de sentir, né? Como que podemos aumentar essa capacidade que nós temos de perceber o sutil. Como que a gente pode aumentar essa capacidade de sentir o inconsciente, de sentir a intuição, e para isso melhorar nossa comunicação com as crianças. Eu vou dar uma dica aqui incrível. Enquanto eu dou essa dica aqui, ó, se você puder, tem 3 perguntas aí do pessoal, se puder dar uma olhada, tá? Pessoal, a dica é o seguinte, né? Eu não estou nem com o livro aqui. Não estou com o livro aqui não, mas acho que eu estou. Peraí. Esse livro aqui, ó, do Robert Dilts, né? Robert Dilts. Robert Dilts, ele é um dos caras mais atuais da programação neurolinguística, né? E o Robert Dilts, junto com a equipe dele, desenvolve cada vez mais técnicas para estruturar em maneiras práticas algo que muitas vezes é subjetivo. Vamos lá. Como acessar o inconsciente de forma mais fácil? O Robert Dilts, as outras pessoas que estudam PNL começaram a entender como que essas pessoas se comunicam com o inconsciente e começaram a perceber que existe questão corporal envolvida nisso. Como assim, Bruno? Eles começaram a perceber postura, questões relacionadas a pensamentos
e visão e audição. Eu vou explicar para vocês aqui 3 passos simples para você começar a abrir esse canal. Você vai começar a abrir esse canal que o seu corpo tem, de perceber mais, de perceber uma criança e poder se comunicar melhor com ela de maneira inconsciente. Para isso, você vai ter que antenar isso. Né? E antes de falar isso, eu quero dizer que outro dia, Daiane estava fazendo um teste comigo. Será que telepatia funciona? Peraí. Bruno, eu tô lá na planta, resolvendo o negócio da planta, e daqui a pouco tem alguém me chamando. Aí, Daiane, você me chamou? Ela, não acredito, funcionou. E eu estava justamente nessa posição que eu vou te falar. Vou falar para vocês. Como é que eu estava? O meu corpo estava relaxado. Se coloque agora em casa, numa postura relaxada. Se coloque também os pensamentos de uma maneira relaxada. Ou seja, não tenha nenhum problema na cabeça. Só pense em tranquilidade. Tá? Deixe o corpo relaxado e o pensamento tranquilo. Esse é o primeiro passo. A sua visão, o seu olhar, tem que começar a ficar na visão periférica. Ou seja, não olhe ponto focal. Olhe, perceba tudo que está assim ó, ao redor dos seus olhos, né? Na parede, nos objetos, sem olhar para eles, percebendo a visão, estimulando a visão periférica. E sua audição também começa a estimular a audição de coisas externas. Lá fora o carro passando, lá fora o cachorro latindo, lá o ar-condicionado. Começa a ouvir de longe. Então, quando você coloca o seu corpo nessa posição de ouvir os sons externos, ter uma visão mais periférica e relaxar o corpo e relaxar sua mente, você entra no estado ideal para se comunicar com o seu inconsciente, para ter mais intuição e para perceber mais aquela comunicação que está acontecendo ali com a criança. Ou seja, tanto com a criança, quanto os seus contextos internos, quanto outra pessoa ao seu redor. Mas como estamos no contexto de criança, e é importante a gente aprender a ouvir a criança, além do que se diz, além da frase que você ouve, você precisa entrar nesse estado de tranquilidade. Tá? Porque temos isso, somos seres humanos e temos isso com facilidade. Gostou da dica, meu amigo Robson? Perfeito, Bruninho. É exatamente isso aí. Tem alguns conteúdos práticos, né, que podem nos ajudar a lidar com algumas situações. Eu vou me permitir me pegar algumas questões aqui que são muito interessantes. A Cassandra ela traz a ideia de que nessa quarentena percebeu o quanto as crianças nos superam diante do comportamento de equilíbrio, né? A presença mais constante das crianças agora nessa quarentena em contato com a família, é lógico que a família vai ver, vai enxergar, vai receber, vai perceber uma, um conteúdo na criança desconhecido até então, né? Conhecido muitas vezes da escola. E muitas vezes o que ela vivia na escola está contido nela. Ela não está mais interagindo com crianças da mesma idade, com outras experiências, né? Isso é fundamental, é determinante para o desenvolvimento humano. Tem um impacto, né? Esse isolamento, vamos dizer assim, nada preocupante, mas isso pode conter uma energia que vai querer se expressar em algum momento, né? Elas têm, como todo ser humano, em qualquer fase do desenvolvimento, mecanismos de defesa correspondente à sua fase, à fase em que ela se encontra. Então, aquilo que nos chega como a capacidade de superar, a gente precisa também. Ok, ela está lidando muito bem com essa realidade, mas isso não nos permite nos tranquilizarmos ou entendermos que está tudo bem, obrigado, né? Não, é continuar atento, não é em alerta, mas atento a variações comportamentais, porque isso vai acontecer, né? Não vamos generalizar que a criança que está bem comportada está lidando muito bem com aquele isolamento. Ela tem faltas ali que ela não nomina, ela não sabe dizer, mas que fazem falta ao desenvolvimento e que se expressam em busca de coisas novas,
ou na busca de um carinho a mais, ou numa forma que a gente entende como carência. Então, é por isso que eu falo muito na percepção. Eu vejo que a Luciane aqui é mãe de 3 em diversas idades, tem uma outra pessoa aqui, a Cassandra, né, mãe de 4, 16, 11, 9 e 5, diversas idades, né? Então, assim, é um sistema eclético, vamos dizer, mas que a própria família ela tem uma das tantas propriedades, a de auto-organização. Então, essa heterogeneidade na composição da família, ela vai se ajustando. Mas é preciso se perceber individualmente. Cada um desses 3 filhos, desses 4 filhos, são sujeitos únicos, com suas essências únicas, com suas aspirações únicas, não iguais em nenhum momento aos outros 2 filhos ou aos outros 3 filhos. Então, é um desafio para os pais perceber cada um individualmente, né? Porque cada um traz uma particularidade. A Luciana pergunta aqui, vocês acham que na atualidade as coisas prontas, imediatas, atrapalham a imaginação das crianças? Olha só, tudo que é pronto, né, limita. A gente dá um presente para uma criança, que é um presente dentro de uma caixa, ela abre a caixa, ela joga o presente para o lado e vai brincar com a caixa, né? E os pais dizem, não é isso não. Aqui é só a caixa para os pais, né? Mas para ela não. E aí a gente está tolhindo a fantasia dela, né? Porque com a caixa ela tem a possibilidade de destruir, de reconstruir, né? De desconstruir. E aquilo está criando novas conexões neurais. Então, ela está ali fantasiando e a gente acha que ela está brincando com o brinquedo errado, que ela está errada, que ela não dá valor ao brinquedo que nós, né? Lógico, valor é uma coisa relativa, né? O preço é o mesmo para cada pai, mas o valor é diferente. O valor que o pai dá para aquele presente, para aquele brinquedo é um, mas o valor que a criança enxerga é outro. E esse valor da criança precisa ser respeitado, visto, aceito, compreendido e nunca tolhido, né? Então, essas coisas prontas a gente precisa estar de fora, olhando como elas respondem a essas coisas que chegam prontas. Não sei se eu consegui responder, se não, pode esclarecer aí que a gente tenta. O Dimas traz, né? Por que ter mais um filho auxilia em algumas coisas? Existe um conceito protetivo prejudicial quando se trata de filho único? Isso é verídico? Se sim, como neutralizar os pontos negativos? Olha, não vamos ver nada como positivo e negativo, não vamos ver nada como certo e errado. Tudo são experiências, né? A gente vai olhar para o resultado daquela experiência. Mas, assim, filho único ou filho que não é único. O filho único recebe 100% das energias dos pais. O filho único é o único objeto de atenção dos pais, né? Então, isso prejudica, isso atrapalha? Não. Ele vai ser criado nesse contexto. O adulto que vai se criar ali é esse. Não invalida a percepção dos pais, né? Poxa, é um só, toda a nossa energia está indo para ele, mas eu preciso me afastar. Eu preciso me afastar para deixar ele lidar com a vida, né? Eu preciso faltar para ele, mesmo que seja único, que tenha toda a concentração, receba toda a concentração de amor dos pais, somente e na totalidade para ele. Ele precisa receber a falta dos pais. Os pais precisam faltar para que ele lide com a vida, né? O fato de pais que têm outros filhos, veja, por aí mesmo, a energia é dividida, é distribuída, né? Esse é o primeiro ponto. Os pais que têm o segundo filho, teoricamente, não necessariamente, já estão mais tranquilos, porque já tem no seu repertório uma experiência com o primeiro filho, né? E essa experiência anterior que faz
passa a fazer parte do repertório dos pais, dá uma certa segurança, uma certa firmeza, uma certa tranquilidade. O segundo filho vai trazer um comportamento em que é conhecido dos pais todos esses comportamentos e possibilidades? Não. Mesmo que os pais já tenham um filho e já tenham uma experiência no seu repertório, o segundo filho vai trazer situações para a família inusitadas, completamente inesperadas, e os pais precisam estar atentos e abertos para isso. As crianças, a criança que apoio, tem apoio pedagógico dela, né? Da Luciana, ela apoia pedagogicamente algumas crianças e dizem que não sabe imaginar. Isso preocupa um pouco. Imaginar não é uma questão de saber ou de não saber, é uma propriedade inata, né? Não tem jeito. Nós imaginamos. A mente, ela é, por essência, criadora. E os pensamentos, é por isso que a gente encontra esses objetos que estão à nossa volta, porque antes alguém imaginou. Eles foram imaginados. Tudo nasce na imaginação. Então, a imaginação é inata. Agora, a criança não está percebendo, ela não está separando. Ela pode ter um conceito equivocado de imaginação. Então, esse conceito que ela construiu por alguma razão em si do que é imaginar, ela acha que não tem, né? Mas imaginação não é uma coisa natural. Então, é preciso visitar, ajudá-la a trazer que conceito ela tem, o que é que ela acha que é imaginação, para que a gente possa ajudá-la a perceber que ela é perfeita, que ela imagina também, né? O Altair diz, acredito nisso, as crianças não nascem, mas elas não são racistas, aprendem com a gente. Olha só, nós temos um código genético aberto e nós somos seres constantemente atualizáveis, e nós aprendemos, como o Bruno trouxe, os neurônios espelho, perdão, eles reproduzem aquilo que nos chega, né? Então, dessa forma, nós adotamos comportamentos que podem espelhar o aprendizado tácito, né? Aquilo que me chegou, né? Nós temos um aprendizado explícito, que é as orientações teóricas que os pais dão, que a escola dá, né? Que os familiares, né, da família ampliada fazem chegar à criança, mas tem um aprendizado tácito, sutil, silencioso, fruto de uma observação, né? É aquela historinha que a gente já trouxe. O pai leva para a sorveteria um monte de caixinhas coloridas. O pai pergunta qual é o sabor que você quer. A criança não sabe o que é sabor, ela não sabe quais são os sabores daquelas cores, ela não tem essa referência. Aí o pai diz, eu prefiro de coco. Esse adulto vai gostar de coco pro resto da vida, né? Não tem jeito, ele pode até provar, não invalida, né? Outros sabores, mas a preferência, a frequência vai ser pelo coco, porque ele recebe isso de alguma forma e incorpora. Né? Quando alguém liga para você e diz para a criança falar que você não está, a criança está recebendo uma orientação de mentir, né? A depender da idade, ela faz uma leitura. Se ela tiver uma idade um pouco mais avançada, ela vai exercer a crítica, né? Meu pai, o que é isso? Você está dizendo para eu mentir, né? E a depender da idade, da fase do desenvolvimento que ela se encontra, ela vai perceber incoerência no pai. Vem cá, meu pai. Você disse que mentir é errado e agora você está me convidando para mentir. A depender da fase do desenvolvimento em que essa criança está, ela não critica, porque não está ainda numa fase que tenha o senso crítico desenvolvido, ela incorpora, ela internaliza. E aquilo para ela passa a ser natural, vai fazer parte do repertório dela. Mas é uma oportunidade para a gente também dizer que muitos pais estimulam os filhos a mentirem por silenciarem a verdade que eles trazem, né? Por suas incapacidades de lidar com uma verdade, por mais dura que seja que o filho traga. Então, quando ele é reprimido na verdade que ele traz, na verdade, ele vai construir mecanismos de defesa de nunca mais trazer a verdade no primeiro momento, silenciar, e no segundo momento trazer a inverdade, né? A mentira, ou seja, trazer para os pais aquilo que os pais gostariam de ouvir e escondendo uma verdade. O canal de comunicação com os pais foi rompido ali.
foi cortado. A criança não tem segurança e não sente nos pais um ponto seguro com quem ela possa trazer-se e as situações pelas quais elas passam. O que é que ela vai fazer? Como isso precisa encontrar amparo, acolhimento e resposta, ela vai buscar na rua, né? E na rua os pais não têm controle da qualidade daqueles ouvidos que vão ouvir os lamentos, as dificuldades, as angústias e o sofrimento dos filhos. Então, é preciso que os pais se trabalhem para receber toda e qualquer verdade que os filhos tragam, respirar fundo, controlar o impacto inicial, para que eles se sintam seguros, amados, acolhidos, compreendidos e aceitos no seu jeito de ser, para que ele não perca o canal de comunicação e não destrua esse ambiente seguro necessário à criação deles mesmos e à construção do adulto. Agora é sua vez, Bruninho. Ficou seca. Por mim, eu ficava calado aqui só ouvindo você até o final, ó. Gente, pelo amor de Deus, que cara é esse? Não é isso, gente? Vocês concordam comigo? Eu vou ficar calado aqui, deixa ele falar sozinho. Então, você trouxe aí várias coisas. Chegou uma hora que eu já estava esquecendo o que eu ia falar, comecei a anotar aqui para não esquecer. Falamos sobre neurônio espelho, né? Aí você tocou de novo nesse assunto, respondeu os comentários aí belamente. E de repente eu me lembrei de um professor meu. O professor falou assim: eu não digo para meu filho o que ele deve ou não deve fazer. Eu mostro para ele as consequências do que as pessoas fazem. Como assim? Ele falou, por exemplo, eu não digo para ele que é certo ou errado usar drogas. Eu não digo para ele que esse mundo de usar drogas é bom ou ruim. Eu simplesmente pego ele, já fiz isso com ele contando, né? Todos os filhos ele pega, bota no carro, sai de madrugada, passa ali pro Salvador, ali no Aquidauana, ali debaixo dos viadutos de madrugada, começa a mostrar, tá vendo ali? O pessoal ali, aí, meu pai, por que ele tá dormindo ali? Aí começa a discussão, o diálogo, né? Tá dormindo porque a pessoa vive ali na rua. Por que vive na rua? Porque tem algum problema, ou problema familiar, outro tipo de problema, ele vive aí. E o que ele tá usando? Aquele saco ali tá cheirando cola, ou tá usando tal tipo de droga. Então, essa é uma pessoa que mergulha nos mundos da droga, tem problemas de relacionamento e acaba vindo morar aqui. Esse é um exemplo de um ponto extremo da curva. Claro que existem pessoas até piores que já estão internadas porque questão de vida ou morte, mas ele faz questão de mostrar as consequências para o filho, ao invés de dizer para o filho o que é o certo e o que é errado. Né? Porque, como você falou aí, Robson, e já ajudando aí a moça que falou que a partir dos 12 anos a filha está mais calada, quando a gente começa a perceber que o filho começa a desenvolver capacidade crítica, é mais fácil ele tomar a decisão por ele mesmo do que acreditar no que o pai ou no que a mãe fala. Ele vai contra-argumentar os pais. Ele vai sim, né? Ele vai estar mais crítico, ele vai ter mais cortisol até no sangue, porque ele vai buscar mais os problemas do mundo. Ele já está se sentindo ele já se identifica como um indivíduo, e a partir do momento que ele se separa, digamos assim, da imagem do todo, né? Quando somos muito jovens, crianças, achamos que todo o mundo, na verdade, somos nós. Não separamos muito bem isso, né? Como o Robson disse, viemos desse self, né, na linguagem junguiana, viemos desse self, com essa inconsciência, começamos a tomar consciência da vida. Até que chega na fase idosa, começamos a perder de novo a consciência e voltamos para esse self lindamente. Né? Então, essa fase que a gente começa a se identificar, né? O nosso ego começa a tomar mais forma, para a gente observar mais com esse ponto de vista, esse cérebro, dessa percepção, desse ser diferenciado do todo, porque somos uma onda no mar, né? O mar é o todo, e a onda ela se destaca momentaneamente na nossa vida. Quando começamos a ter esse olhar crítico, temos ferramentas no nosso corpo, na nossa natureza. Por exemplo, aos 12, aos 13, 14 anos, começa a desenvolver mais bainha de mielina. O que é isso? É uma proteção do nosso neurônio que ajuda também, é como um fio encapado, né? Um fio desencapado que a gente tinha antes, e o encapado ele facilita e melhora o processo das informações. Então, o adolescente ele começa a ter mais velocidade de processamento de informação, no sentido de que ele consegue pensar várias vezes na mesma consequência de uma coisa para tomar uma decisão ou não. Ele começa a imaginar, prever o futuro,
mas se eu fizer isso, pode acontecer aquilo, opa, então eu volto. Então ele pensa bem rápido em relação a isso. E, consequentemente, sua filha pode estar mais calada também, porque ela tem menos sensação de prazer do que as crianças, né? Então, a partir dessa idade, ela começa a ter menos receptores de serotonina. Então, ela não se diverte com qualquer coisa, como uma criança que só você pegar um pedaço de caixa de brinquedo, como diz o Robson, e ela se diverte. Não, um adolescente pega a caixa de brinquedo, talvez ele possa focar para resolver o problema, mas não com a mesma diversão e mesma sensação maravilhosa que uma criança tem. Então é comum essa fase. Então isso vai buscar o olhar crítico e olhar a busca por fazer algo, né? Esse direcionamento, né? E pegando esse gancho do que eu estou falando, né? Essa busca pelo direcionamento, que é natural nos indivíduos, eu me pergunto e pergunto a vocês: será que existe uma maneira adequada dessa pessoa se direcionar? Ou existe essa liberdade, né? Esse livre-arbítrio, essa busca, esse impulso interno? Aí eu pergunto para você, adulto que está assistindo, existe no seu coração algo que pulsa te dizendo, poxa, minha intuição diz que eu quero fazer isso agora. E você vai lá depois e bloqueia, né? É bom isso para você? Você se sente bem por isso? Será que é bom fazer isso com as crianças? Será que é bom fazer isso com nossos filhos? Cortar esses impulsos, né? E, poxa, agora eu quero dançar, vou dançar. Agora eu quero cantar, vou cantar. Agora eu quero brincar, vou brincar, né? Então, é um questionamento, porque eu não quero dizer para você, adulto, o que é certo e o que é errado. Eu quero que você sinta em você se é bom ou ruim para você fazer isso. Por que eu digo isso, Robson? Porque eu vejo no mundo diferenças. E se aquele cara que sofreu muito na vida, hoje consegue construir uma maravilha para a sociedade, quem sou eu para dizer que o sofrimento dele foi errado? Entende o que eu estou falando? Se Albert Einstein foi negado em várias faculdades, e chegou um momento ele ficou confinado na biblioteca porque era o trabalho que ele tinha. E a partir dali foi o caminho que ele encontrou para ter acesso aos livros com mais profundidade. E ali ele pôde desenvolver as teses dele, as teorias dele. Foi bom ou foi ruim ele ter sido negado em outros lugares? Entende? Quando os pais têm um comportamento que gera no filho a percepção de que o mundo é perigoso, e aí o filho fica mais introspectivo, e esse filho desenvolve mais habilidades em matemática, por exemplo, que é algo que a maioria da sociedade não tem a profundidade, né? Não tem profundidade nisso. E esse cara vem e ganha o prêmio Nobel e transforma a vida, inventa uma máquina que salva milhares de pessoas no mundo. Percebe que não existe o certo e não existe o errado em relação a isso, mas uma coisa é diferente. Existe a consciência e existe o automatismo, né? Se você está agindo no automatismo e não se sente incômodo em relação a isso, tudo bem. Do meu ponto de vista tudo bem. Agora, se você começa a perceber que tem algo errado, você começa a tomar consciência daquilo. Aí você começa a perceber que o caminho precisa mudar. E quando você toma consciência de que o caminho precisa mudar, aí é o seu momento de buscar mais opções para você mudar esse caminho. Se você acha que o seu filho está se comportando bem, beleza. Se você acha que o seu filho está se comportando mal, você tem toda a liberdade de dizer para o seu filho o que é que você acredita seja melhor ou não. Porque é assim que funciona na sociedade. Nós nascemos sem saber nada. Nós não somos uma girafa que já nasce e daqui a pouco fica em pé e sai andando. Não, nós precisamos dos pais, nós precisamos da família expandida, como diz Robson, para poder nos orientar o que fazer no mundo. Então, não é certo nem errado os caminhos que surgem por aí. Porém, nós estamos aqui, eu acredito e eu sinto, para esse desenvolver da moral, e o Robson concorda comigo, imagino, que esse desenvolver da sua moral, da sua capacidade de lidar e de compreender o outro, sem se apegar muito à questão animal, digamos assim, é algo, digamos, mais divino que nós temos em nós. Este é um caminho que você em casa pode se perguntar: será que eu estou me permitindo seguir esse caminho? Ou estou simplesmente seguindo aquilo que me dói, seguindo aquilo que está errado, sem me colocar distanciado um pouco disso para poder analisar isso e ver que caminho eu posso escolher agora, né? E para passar a bola para o Robson, eu digo o seguinte: Robson, tem outro contexto que eu quero abrir aqui. Não sei se vai dar tempo de a gente fechar, mas eu vou abrir ele. Existem pais e mães que preferem ter filho menino. Existem pais e mães que preferem ter filho menina.
Outro dia, eu estava numa festa de aniversário, há muito tempo atrás, e conversamos, e o pai de uma criança falou, aí, minha filha, cresceu, tá? Pena que não é menino, né? Ele deixou sair, né? Ele falou algo interno dele, que ele se sentia frustrado pela filha ser menina e não ser menino, né? Não estou dizendo que é certo ou errado se sentir frustrado, mas estou trazendo um contexto que é real. Muitas vezes nós mesmos sentimos esse desejo. Eu quero que agora seja menino, eu quero que agora seja menina. O quanto que é projeção dos pais, né? Essa necessidade do filho ou da filha ter certo comportamento, que o filho da filha tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que respeitar, não pode respeitar, tem que discriminar, não pode discriminar. O quanto que o pai coloca de peso nos filhos e o quanto que isso pode interferir na vida, no desenvolvimento dos filhos. Meu amigo Robson Cunha. Pois é, Bruninho. Esse assunto é muito interessante, mas não vai dar para a gente esgotar aqui, né? Quer dizer, nenhum Amanhã. tema, nenhum ponto aqui Amanhã. a gente consegue esgotar, na verdade, né? A gente consegue dar uma pincelada para dar uma ideia e ajudar no construto daqueles que estão nos ouvindo, que junta o que a gente está trazendo aqui com o que já sabe, né? E aí faz uma mistura e vai para a vida novamente com o outro olhar. Isso é o que é o máximo que a gente pode fazer aqui. Mas nesse ponto que você traz, tem um aspecto cultural, né? Nós não somos resultados do hoje. A ancestralidade, ela deixa marcas na construção do indivíduo, né? Nós estamos vizinhos do século XVII, do século XVIII, né? Quando as famílias queriam o masculino, faziam apologia ao masculino para ter um herdeiro, né? Então, assim, isso é um componente que vem com a gente. Mas também não vamos olhar nos pais que desejam um menino ou uma menina somente o componente cultural, né? Tem toda uma história. E é um direito, né? Agora, o que não pode acontecer é assim, eu vou trazer um efeito para a gente perceber o que pode causar. Meu filho não tem um bom diálogo comigo, né? Tem 10 anos e é difícil a gente conversar. A criança, ela nasce no desejo, ela nasce antes da fecundação. É bom a gente saber disso, né? Por que ela nasce antes do desejo? Olha a imaginação aí, porque antes da mãe engravidar, esse filho já foi construído no imaginal. E eu já construí, eu já sou pai, já sou mãe, quando eu começo a imaginar o filho. E o filho ideal se constrói no desejo. Nasce o filho real. E o filho real é diferente do filho idealizado. Olha o conflito. Eu vou me relacionar com o filho real, mas dialogando com o filho ideal. E o filho real percebe isso. Então, na medida em que eu desejava um filho menino, esse é o filho que eu idealizei, é o filho ideal do qual eu já sou pai, né? E nasce a menina, que é a filha real, eu preciso fazer o luto do filho ideal. Eu não posso deixar esse filho idealizado viver junto com o filho realizado, com o filho real. Porque senão não estaríamos construindo um ambiente seguro. E essa menina vai ter um sentimento de baixa autoestima, de rejeição, de desamparo, né? Porque não tem jeito. Aí o pai diz: não, a gente desejava um menino, mas nós te amamos. Mas o comportamento não leva coerência, né, com o discurso e a criança percebe. Percebe já desde o ventre, né? Não precisa nem nascer para isso aí. A Cassandra ela traz aqui, são várias fases do desenvolvimento numa única casa. É o caso de Luciane também. E a Vera traz um ponto interessante, quando a minha filha de 12 anos está mais calada, ponto. Beleza, está percebendo uma alteração comportamental. Então, é essa a mãe, né? É perceber, conhecer o filho. Mas quando percebe uma alteração no comportamento, não pode ir lá e tirar daquele comportamento. É preciso deixar aquele comportamento se expressar.
né? Então, não é que aquela mudança de comportamento tirou ela de um comportamento ideal e eu vou lá resgatá-la para trazer para o comportamento. Nós estamos falando aí com uma emoção que está sendo elaborada por essa menina de 12 anos, correspondente à sua fase de desenvolvimento, que precisa encontrar dos pais assim, ó, eu estou percebendo que o seu comportamento mudou, você está triste, você está aparentemente abatida. Eu não sei o que se passa aí, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Quando você quiser conversar, eu estou aqui. Mas eu estou percebendo que tem alguma coisa aí dentro. Pode vir uma resposta agressiva, porque ela está precisando de uma deixa para deixar uma energia sair. Né? Como ela diz aí na segunda parte da pergunta. E às vezes ela apresenta, ela responde com uma certa agressividade. A agressividade não é para a mãe, não é para o pai. Né? A agressividade é alguma coisa não dita dentro dela que precisa sair e vai sair nos primeiros ouvidos que chegarem. E geralmente quem é o mais próximo são os pais, né? Então isso também, quando esse grito chegar, sair dessa menina, não pode ser recebido pelos pais com o adjetivo de agressividade. Não. É uma fala, é uma linguagem. Atrás dessa agressividade tem alguma coisa, tem alguma necessidade não satisfeita. Então, não pode ou não deve, né, encarar como agressividade. 12 anos está entrando aí na fase da adolescência. Duas fases de risco. É quando começa a nascer os dentes da criança, né? É um risco muito grande, porque a febre, o choro, né? O desconforto, tudo é atribuído aos dentes que estão nascendo. E pode ter uma inflamação, pode ter uma infecção, pode ter uma virose ali, né? E os pais atribuem aos dentes. E na adolescência, porque quando alguns comportamentos começam a aparecer, os pais atribuem. É uma fase, é uma adolescência, é aquilo. Então, são dois momentos de risco aí nessas relações e na vida dos filhos, quando os pais trazem um pré-julgamento, né, de que é o nascimento dos dentes e de que é a adolescência, e deixa de se aprofundar, deixa de participar, deixa de investigar, se engessa para isso aí. Pois é, vou deixar uma dica aí, Cronos e Kairos, né? São duas temporalidades, né? Esse Cronos, ele é implacável, inexorável, ele fica rindo da gente, né? Mas tem um Kairos aí que é o tempo da natureza, o tempo da alma. Mas é o Cronos que manda aqui e o tempo está acabando. Mas acho que amanhã tem mais, né, Bruninho? Bem, vamos continuar com esse tema, porque tem muita pergunta ainda que precisa ser respondida, né? A questão que o Altair traz também, né, do pai-herói, da visão do pai-herói. Inclusive, eu quero trazer amanhã um ponto de vista que nós, adultos, temos, né? Que nós temos um passado, fomos crianças e temos imagens dos nossos próprios pais, sejam eles vivos, ou sejam eles desconhecidos, ou sejam eles já passados dessa para melhor. Então, eu quero trazer também essa questão, que muitas vezes a gente carrega em nossa vida questões de pais e filhos, e somos filhos, não é? E podemos tocar nesse ponto também, se der tempo, se a gente concluir as respostas aqui. Então, falta 1 minuto e meio, acho que a gente vai ter sim, Carol. Pais e Filhos, parte 4. Deviane vai ficar gravada, tá? Pessoal, eu quero agradecer novamente aqui a meu amigo Robson por todo esse conhecimento que ele compartilha com a gente. E que bom que estamos aqui, vocês estão todos aqui participando, perguntando e gerando mais fio, pano para manga, digamos assim, né? Então eu agradeço, deixo agora os agradecimentos com meu amigo Robson Cunha. É legal estar aqui com você, agradecer a você a oportunidade, agradecer a você a confiança, né? Por estar se permitindo associar nossa fala a você, né? Nessa imagem está aí conjugada, né? Nós dois numa mesma tela. Obrigado por essa confiança, por esse espaço, pelo convite. Amo muito o que eu faço. Aquelas perguntas que não quiserem calar aí, pode mandar no direct, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que a gente está junto aí nessa viagem, vamos dizer assim. Um beijo no coração de todos. Espero que tenha ficado uma sementinha aí em cada coração.
Com certeza. Um grande abraço. Abraço imaginário em todo mundo e você, meu amigo Robson. E vamos terminar de tomar esse café aqui e gravar essa live. Vou apertar o botão certo e a live estará gravada para vocês e para quem vocês acharem que merece assistir. Bom, um abraço, até mais. Tchau, tchau.